Geografia de hoje, vamos estudar a distribuição das indústrias pelo território brasileiro. A atividade industrial não se distribui de maneira uniforme pelo território brasileiro. Ela se concentra no centro-sul do país, principalmente na região sudeste, que abriga pouco mais da metade de nosso parque industrial. Isso acaba fazendo com que o Brasil seja um país de grande desigualdade regional, o que não é bom, já que o norte do país fica bem menos desenvolvido do que o sul. Então, aí ao lado temos o mapa demonstrando, né, essa questão da má distribuição dos parques industriais pelo país. Fatores históricos, naturais e econômicos explicam a maior concentração das indústrias na região sudeste. A existência de capitais provenientes da exportação de café, né, um dos fatores. A presença de mão de obra qualificada dos imigrantes italianos e espanhóis, que já eram operários em seus países de origem. A presença de mercado consumidor mais numeroso e com maior poder de compra. A existência de matérias-primas variadas, a exemplo do petróleo e do gás natural no Rio de Janeiro e do ferro no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. A facilidade de produção de energia elétrica, já que muitos rios caudalosos e com muitas quedas d'água, pois a área é de planalto. A grande quantidade de estradas de ferro construídas durante a cafeicultura, com o objetivo de escoar o café até o porto. Os modernos portos de Santos e do Rio de Janeiro. E o fato de que, além de operários, os imigrantes italianos e espanhóis também criaram algumas fábricas, já que alguns deles chegaram com grande quantidade de dinheiro para investir. Então, ali, primeiro a foto da plantação de café e a outra, uma foto do Porto de Santos, em São Paulo. A região sul também deve seu grande parque industrial à presença de imigrantes alemães e italianos, destacando-se cidades industriais como Joinville, Curitiba, Porto Alegre e Blumenau. Para diminuir a diferença entre as regiões Sudeste e Sul e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o governo brasileiro começou a criar políticas de estímulo para que indústrias se instalassem nessas três regiões. Em 1967, por exemplo, foi criada a Zona Franca de Manaus, uma maneira de fazer com que indústrias do Sudeste e do Sul se instalassem na Amazônia, já que pagariam menos impostos. Muitas fábricas de motocicletas, como a Honda, e de eletrônicos, por exemplo, Samsung, para lá se dirigiram. Então, olha lá, o emblema da Zona Franca de Manaus, né, ó, produzida no Polo Industrial de Manaus, conheça a Amazônia. A partir de 1990, a região Nordeste começou a atrair muitas indústrias do Sudeste, já que os estados nordestinos ofereciam, além de mão de obra mais barata, menos impostos, né, incentivos fiscais. A automobilística Ford, por exemplo, abriu uma fábrica em Salvador. O Ceará virou polo de indústria de calçados e têxteis. O Recife se transformou em um tecnopolo porto digital. Atividades. 1. Em seu caderno, descreva a distribuição industrial do Brasil, citando sua principal influência. Então, a resposta. 1. A atividade industrial não se distribui de maneira uniforme pelo território brasileiro. Ela se concentra no centro-sul do país, principalmente na região sudeste, que abriga pouco mais da metade de nosso parque industrial. Isso acaba fazendo com que o Brasil seja um país de grande desigualdade regional, o que não é bom, já que o norte do país fica bem menos desenvolvido que o sul. Questão 2. Cite 4 fatores que fizeram com que a região sudeste
se tornasse a mais industrializada do país? Resposta: a existência de capitais provenientes da exportação do café, matérias-primas variadas, a exemplo do petróleo e do gás natural, a facilidade de produção de energia elétrica, os modernos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Lá no texto nós temos mais, né? Mas eu escolhi essas 4. Está pedindo 4. Agora vamos à questão 3. Questão 3, o que é a Zona Franca de Manaus? E já vamos responder também a 4, porque a região Nordeste passou por um acelerado crescimento industrial a partir de 1990. Cite alguns setores que se destacaram. Questão 3, então, escrevam assim. Em 1967, foi criada a Zona Franca de Manaus, uma maneira de fazer com que indústrias do Sudeste e Sul se instalassem na Amazônia, visto que pagariam menos impostos. E a questão 4, isso se deve ao fato de os estados nordestinos fornecerem, além da mão de obra mais barata, menos impostos, que são os incentivos fiscais.